E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente para vocês. Eu vou explicar como que eu aprendi inglês por conta própria e como que você pode aprender inglês por conta própria também, sem gastar muito tempo e sem gastar muito dinheiro. Eu resolvi fazer esse vídeo porque muita gente comenta aqui nos nossos vídeos de vlog de viagem, né? Sobre como que eu aprendi inglês, se eu sei falar inglês na verdade, né? E como que eu aprendi e também as pessoas querem começar a viajar, mas elas não sabem falar inglês e ficam com receio às vezes, tipo de eu vou ir, mas não sei falar, como é que vai ser na imigração e tudo mais. Então eu pensei em fazer esse vídeo para poder explicar para vocês uma técnica simples, fácil, barata, para você aprender inglês rápido. Não vai precisar de professor nem nada do tipo, beleza? Então vamos lá que eu vou explicar tudo para vocês nesse vídeo. E como vocês puderam perceber, a Evelyn não está aqui hoje, mas é porque ela está estudando inglês ainda, então ela não está muito confortável de vir fazer esse vídeo aqui. Aí por isso que vai ser só eu, mas no próximo ela já volta aqui e aí fica tudo tranquilo de novo. Só nós dois outra vez. Só hoje que vai ficar só eu. E não repara o boné não, é porque aqui tá um sol do caramba aqui na Tailândia. E então tô usando boné agora pra evitar eu conseguir enxergar às vezes, né? Então agora, sem enrolação, que vocês sabem que eu não gosto de enrolar, vamos direto explicar aqui a técnica que eu usei e que você vai usar também para poder aprender inglês. Mas antes, entenda o seguinte, ó. Essa técnica ela é para gente que não sabe falar inglês ainda, tem zero de inglês. Se você já está intermediário ou indo para avançado, aí é outra coisa. Você não precisa assistir esse vídeo. Aqui é só para quem não sabe nada. E aí você vai conseguir, com o que eu vou te falar aqui, você consegue chegar num nível intermediário, consegue manter comunicações com pessoas, claro que com sotaque. Eu não vou mentir para vocês e falar que eu não tenho sotaque, tenho também. E todo mundo tem sotaque na verdade. Mas você vai conseguir manter conversas. Eu consigo manter conversa com todo mundo. Inclusive, eu tô agora aqui nesse prédio aqui que eu tô gravando. Isso aqui é na Tailândia. Eu tô hospedado 100% de graça durante 2 meses, porque eu conversei com uma pessoa em inglês para conseguir uma vaga de trabalho voluntário aqui. Então, em troca do trabalho voluntário, a gente está com hospedagem grátis. Não tô pagando nada por hotel e é um senhor condomínio aqui. Depois vocês vão ver em outros vídeos aqui um pouco do condomínio, é top demais e eu só consegui porque eu sei falar inglês. Então, a técnica funciona. Então vamos lá, o nome da técnica é entrada compreensível ou comprehensible input em inglês. Só tô falando o nome, você não precisa decorar isso, eu só tô falando porque vai ajudar aqui na minha explicação da estratégia. Essa estratégia, ela consiste em masterizar as suas habilidades passivas, que são leitura e ouvido. E aí a ideia é de que tanto você ler e de tanto você ouvir, você naturalmente vai aprender a falar e escrever. Então o foco é na leitura e no ouvido. Depois você vai aprender por consequência a falar e escrever. E o que você vai ler e ouvir são as entradas do nome da estratégia, né? Entrada compreensível. Tudo que você lê e você escuta é uma entrada, só que ela tem que ser compreensível. Então não adianta você ler um material que você não entende nada. Por exemplo, hoje você não sabe nada de inglês e você vai ler um livro de Shakespeare. Não vai funcionar. Ou você ouvir algo que você também não entende nada. Por exemplo, não sabe nada de inglês, mas vai escutar um podcast do Joe Rogan. Também não vai funcionar. Você tem que escutar algo que seja compreensível e tem que ler algo que seja compreensível. A entrada tem que ser compreensível, comprehensible input. E aí com o material desse em mãos, você vai ler e escutar ele várias vezes e aí naturalmente você vai aprender a escrever e falar de tanto que você leu e escutou esse material. Então agora vamos lá para o computador para você ver um exemplo de material como esse. Olha só, esse aqui é um material que segue essas ideias. Ele é uma entrada, como você pode ver, ele é um texto, então você vai ler ele e ele é compreensível. Por quê? Porque ele tem um parágrafo em inglês e logo na sequência ele tem um parágrafo em português, que é a tradução direta do parágrafo anterior. Então tá aqui, ó, inglês, tradução, inglês, tradução, inglês, tradução. Tudo em amarelo aqui é inglês e tudo que tá sem cor nenhuma é a tradução dele. Por que que tem essa tradução? Porque como você não sabe nada de inglês, você só consegue entender os significados disso daqui traduzindo. Não tem outra forma. Ou você vai traduzir por imagem, ou você vai traduzir por idioma. E aí, aqui, para ficar mais simples, é melhor traduzir por idioma, já que você já sabe inglês. Mas se você fosse uma criancinha, eu provavelmente teria que traduzir por imagens, né? Mas aqui a gente vai usar o português mesmo. Então você vai ver aqui esse texto, você vai começar a ler ele,
E caso você não entenda o que você está lendo, você vai embaixo e vai fazer uma comparação. Então tá aqui, ó. It was a bright and sunny morning when the Silva family woke up. Então você vai falar assim, ó, beleza, li aqui, mas não entendi nada. Aí você vai pegar aqui embaixo e vai ver, ó, até a primeira vírgula, o que está escrito. Aí você vai vir aqui embaixo e vai ver, ó, era uma manhã ensolarada e clara quando a família Silva acordou. Então você sabe que tudo que estava lá em cima que você leu significa isso daqui. Aí você pode ir palavra por palavra ou a cada 2 palavras e vai fazendo as comparações. Não recomendo 100% palavra por palavra porque em inglês às vezes a ordem das palavras se altera. Então prefiro olhar por frase, né? Eu vejo o que significa uma frase, leio uma frase em inglês, depois eu vou lá e vejo a tradução dela aqui embaixo e faço a comparação. Sempre frase por frase. É mais interessante fazer dessa forma. E aí, esse aqui é o material. O que você vai ter que fazer com ele? Ler ele inúmeras vezes. 5, 10 vezes por dia. Todos os dias, pelo menos durante uma semana. No começo você vai ter que ver ele todo, você vai ter que ler em inglês, vai ter que ler a tradução, vai ter que ler tudo isso aqui. Só que depois da 5ª, da 10ª vez, você vai notar que você não precisa mais ver tanto assim a tradução. E depois de várias vezes você vai perceber que você não precisa mais da tradução. Aí você vai ver só a parte em inglês. Por que você não vai precisar mais da tradução? Porque você vai gravar os significados. Depois de várias vezes lendo a mesma coisa, é natural que você guarde, que você absorva os significados disso daqui e não vai precisar mais do apoio da tradução. Essa é a ideia. Só que lembra que eu falei que você tem que ler e você tem que ouvir. Então esse material aqui, ele também precisa ter um áudio. E ele tem. Na verdade eu que fiz esse material, então eu vou dar o play aqui no áudio para você escutar. It was a bright and sunny morning when the Silva family woke up, buzzing with excitement for their very first flight. They had been planning this trip for months, and the day had finally arrived. The children, Anna and Lucas, were bouncing around the house. Viu só? Por que é importante que tenha esse áudio? Porque se você for ler esse texto sem saber o áudio, sem nunca ter escutado como que se pronuncia essas palavras, pode ocorrer de você ler de um jeito meio brasileiro essas palavras. Então, em vez de falar sunny, você pode falar sunny, e aí estaria errado. Aí não seria mais uma questão de sotaque, porque como você percebeu, eu tenho sotaque quando eu falo inglês, não tem problema. Mas uma coisa é sotaque, outra coisa é pronunciar a palavra errada. Então, quando você tem um áudio, você escuta como que deve ser a pronúncia correta. E além disso, você vai treinar o seu ouvido para quando você for conversar com alguém. Porque na conversa, acredite, o mais importante é entender o outro, não é ser entendido. Se você falar errado, devagar, a pessoa te entende, mas você não tem controle sobre como que a outra pessoa vai falar com você. Então, se ela falar rápido demais, você vai ter que entender. Então, treinar, escutar um material em inglês, além de te ajudar com as pronúncias, vai te ajudar também a treinar o seu ouvido para conseguir entender o que a pessoa está falando, o que alguém está te perguntando. Por exemplo, na hora da imigração, você vai entender o que ela está te perguntando porque você treinou muito o seu ouvido. E basicamente é isso, gente. Você vai ter que pegar um material desse, um texto bilíngue com áudio, e você vai ter que escutar e ler ele várias vezes durante a semana. Quantas vezes eu recomendo? Pelo menos 5 vezes por dia. Seria bem pouco, 5 vezes por dia, para ser sincero, você gastaria bem pouquinho tempo. Então eu recomendo que você faça assim umas 10 vezes todos os dias. Se você fizer isso todos os dias, ao longo de uma semana você terá lido e escutado esse áudio pelo menos 70 vezes. Eu garanto para você que no final dessa semana você vai entender cada vírgula desse texto. Você vai ser capaz, inclusive, de imitar a pronúncia dessas palavras. Você vai conseguir imitar o áudio, a dinâmica do áudio, o som do áudio, você vai conseguir imitar tudo. Você não vai precisar mais consultar essa tradução, porque você já leu tantas vezes ela que você já gravou. E é assim que se aprende uma segunda língua, assim que se aprende inglês. Na verdade, você aprende até uma primeira língua assim. Você escutou tanto a sua mãe falar quando você era pequenininho e naturalmente você aprendeu a falar de tanto que você ouviu ela falar palavras perto de você. Foi assim que você aprendeu. Você não teve professor para poder aprender português, você não aprendeu regras de gramática para poder aprender português, nada disso. Você simplesmente ouviu muito e naturalmente começou a falar. A gente está fazendo aqui
é exatamente a mesma coisa. Então, como você pode perceber, você só precisa de um bom material. Então, onde é que você pode encontrar um material bom desse? Quando eu fui aprender, eu não tinha esses materiais. Então, eu tive que caçar por aí pela internet, eu tive que tentar fazer os meus próprios materiais de uma maneira bem capenga, eu tive que pegar materiais ruins, muitas vezes, tentar aprender com série, pegar legenda de série, e então foi muito mais difícil eu conseguir aprender. Eu demorei mais tempo porque não tinha realmente um material bom assim para poder utilizar, né? E essa técnica ela depende muito do material. Como você viu, não tem professor, então é só o material. Se o material for ruim, não dá certo. Se ele for bom, dá certo. Só que a sua vida não vai ser tão dura quanto a minha. Eu vou deixar um link na descrição de uma plataforma onde sou eu que faço os materiais. Eu entrego um material desse por semana para você poder estudar. Então, todo domingo eu vou entregar um texto com áudio novo para você e você vai estudar até o sábado. E aí, quando chegar no outro domingo, aí eu publico um outro material e aí você começa e refaz o ciclo com outro material. Eu recomendo que você faça dessa maneira e não ficar alterando de material de um em um dia, porque não vai dar tempo suficiente de você gravar ele. Então, o ideal é você estudar a mesma coisa durante uma semana e só troca na outra semana. Só troca quando você tiver realmente masterizado o que você está estudando no momento. Então, para você não perder tempo caçando coisa por aí, tentando achar alguma coisa boa, já te adianto que vai ser bem difícil achar algo bom de graça, porque se fosse bom não era de graça. Então, para poder facilitar, por R$29 por mês, só clicar no link na descrição, você vai ter um material bom desse toda semana e só vai precisar estudar. E você pode cancelar a qualquer momento. Então, se você achou que já aprendi inglês o suficiente, não precisa mais do material, só cancelar, sem drama, não precisa explicar nada, só vai lá e faz o que você tem que fazer. Então é um jeito muito simples, muito barato de aprender inglês, é o jeito mais fácil. Eu estou oferecendo material justamente para poder ajudar você a não precisar perder tempo caçando alguma coisa por aí. Já te adianto que vai ser difícil achar, então já está aí fácil para você. Então é isso aí, como vocês viram, não é muito difícil aprender inglês, é uma técnica muito simples, não vai precisar de professor, não precisa de curso, não precisa de nada, não precisa gastar muito dinheiro, porque R$29 é bem barato. Então é bem tranquilo, só vai precisar que você tenha disciplina de seguir o que eu falei. Às vezes vai ser chato você ler a mesma coisa várias vezes durante uma semana, mas é necessário. Se você não seguir esse processo e tentar fazer de outra forma, você provavelmente vai gastar mais dinheiro e vai gastar mais tempo e ainda corre o risco de não aprender, porque essa estratégia realmente funciona. Linguistas famosos utilizam isso, como o Stephen Krashen e o Steve Kaufman também, se eu não me engano, utiliza a mesma estratégia ou pequenas variantes delas. E esses caras são linguistas que falam poliglotas, falam várias línguas, estudam línguas há muito tempo e seguem a mesma ideia. Então faz sentido, não é uma coisa que simplesmente saiu da minha cabeça. E foi assim que eu aprendi, é isso que eu acredito para poder aprender. Eu vou estudar outros idiomas dessa mesma maneira, eu vou começar a estudar tailandês agora, dessa mesma forma. Então, é isso aí, é o que eu tinha para poder falar para vocês no vídeo de hoje. E se você estiver aprendendo inglês, assistiu esse vídeo justamente porque você quer viajar e quer saber também como que eu não pago por hospedagem, né? Eu aprendi inglês para não ter que pagar por hospedagem, então eu vou deixar outro vídeo aqui para você assistir que a gente explicou. É o vídeo passado, mas talvez você não tenha assistido, então eu vou deixar aqui em algum canto da tela. Fechou? Um abraço e até o próximo vídeo.